Pai, entoamos louvores a Ti, rendemos graças a Ti, dizemos que o Senhor é o nosso Salvador e não há outro. Portanto, Deus, nós estamos em concordância nessa terra. E se há uma concordância na terra, Pai, há uma concordância nos céus. Então sabemos que o canal se faz aberto, porque a Tua palavra fala isso em Mateus 18:18. Aquilo que é ligado na terra é ligado nos céus. Portanto, ó Espírito Santo, nós te pedimos agora, se faça notório na vida do meu irmão, da minha irmã, dos teus filhos, das tuas filhas, aonde eles estiverem, Pai, de qualquer lugar que eles estiverem, o Senhor é Deus da onipresença, vai de encontro a eles e fala conosco em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que pode, pega a tua Bíblia, abra comigo no livro de João. Livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Glória a Deus. Iremos ler do versículo do 1 ao 3 e posteriormente o 14. João, capítulo 1, versículo de número em diante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. A você que está acompanhando online, fique à vontade também, toda atenção é pouca. Irmãos, acabamos de ler aqui um texto áureo em que João faz uma revelação sobre o nosso Deus. O livro de João, assim como Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como os livros do Evangelho, ou livros históricos, porque relatam a história de Jesus. Amém? Só que o livro de Mateus, Marcos e Lucas, eles são considerados livros sicópticos. Por quê? Porque eles têm uma mesma visão, uma mesma leitura, quando eles vão descrever o nosso Senhor e Salvador. Então a percepção que nós temos, que quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, a impressão que nós temos é que nós estamos lendo o mesmo texto, porque eles têm visões iguais. Eles descreveram a genealogia de Jesus, toda a história de Jesus. Porém, João, ele vai para uma outra vertente. Ele não vem descrevendo a genealogia de Jesus, como Jesus cresceu, não, pelo contrário. Ele pega uma linhagem da divindade desse Deus. Então ele já vem descrevendo assim que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada disso tinha se feito. E aí lá no versículo 14 ele vai dando ênfase e vai dizendo assim: ele habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai. Então João, ele descreve de uma maneira mais íntima, queridos. Ele tem uma intimidade maior ao descrever. Eu poderia porventura falar assim: eu gostaria que você descrevesse a vida de fulano. Pegasse qualquer pessoa aleatória aqui, eu posso pegar como exemplo aqui, pastor Iero, descreva a vida.
Então muitos às vezes seguiriam o mesmo raciocínio. Olha, ele é filho da Marilene, tem um irmão chamado Ícaro, ele é pastor do ministério, pastor auxiliar do ministério Voz da Verdade, e a grande maioria seguiria esse raciocínio, essa vertente. Só que poderia que eu fosse descrever de uma maneira ao contrário. Por causa da questão da intimidade, eu poderia descrever: olha, ele começou assim, ele é pai hoje de 3 filhos, descreveria o nome dos filhos, descreveria o nome da esposa. Então eu entraria numa parte mais íntima, e foi isso que João fez. Porque João nada mais é que o discípulo a quem Jesus mais amava, né? Havia 12, e desses 12, 3 íntimos, desses 3 íntimos, um discípulo a quem Jesus mais amava. Então João, ele vem descrevendo, e João, esse João que descreve, ele é um João diferente, ele é o João evangelista, mas nós conhecemos também a história de João Batista, aquele que clamava no deserto, era a voz que clamava no deserto, aquele que pregava sobre a vinda do Messias também, aquele que batizou Jesus. Mas esse que descreve aqui é o João íntimo, né? Ele está mais próximo. E aí quando ele vem descrevendo, ele vem falar, e esse João, ele é tão próximo ao Senhor, que nós, em outra hora que pregamos aqui, nós falamos da intimidade dele era tanta, que ao Senhor ministrar no meio dos 12, ele que estava sempre do lado do Senhor, e é ele a ponto de encostar sua cabeça ao ombro de Jesus, e a pouco mais a deitar sua cabeça ao coração, escutar a batida do nosso Deus que se fez carne. Então era a intimidade desse homem com o nosso Senhor. Então a descrição logo é diferente. Era uma descrição de divindade, de descrever que 100% homem, mas ele era 100% Deus. E como 100% Deus, ele deixou de ser o Criador, e na sua humildade se faz criação e habita entre nós. João vem descrevendo, irmão, e ele vem destrinchando tudo isso, e isso é maravilhoso. E esse mesmo João é um João de amor, é um João que entende que nós sabemos que as personalidades são diferentes. Pedro, tinha uma personalidade mais explosiva. Com o tempo, depois lá do Atos, na descida do Espírito Santo, a descida do Pentecoste, ele tem a sua personalidade mudada, e conforme foi pregado na quarta-feira pelo irmão Adalberto, o fruto do Espírito, ele passou a ter o Espírito Santo, ele começou a ser mudado. Mas João aqui é diferente, ele desde o início, ele já é uma pessoa íntima, ele já é uma pessoa amorosa. Então quanto o outro João, o outro xará dele, pregava ao meio do deserto, chamando bando de víboras, apartai-vos, arrependeis dos seus pecados, João, ele já segue uma outra vertente, ele fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tende bom ânimo, tem um advogado fiel, Jesus Cristo justo. Então ele era diferenciado, ele tinha esse amor, ele incorporou esse verdadeiro amor que Cristo trouxe para a terra, que esse verbo, que esse Deus que andou, e a ponto de ministrar a palavra de Deus e propagar. E agora ele tem Timóteo ali, Timóteo quando um dos seus servos, dos seus discípulos, tomando conta da igreja. Timóteo conduzia os cultos, mas no final chamava João, e ele já de idade, ele subia ao púlpito, e aí ele ia dar a bênção apostólica, e ele era de tanta unção, de tanto amor, que quando ele subia, e ele falava na bênção apostólica, eu mencionava o amor de Deus, na graça de Jesus, a doce consolação do Santo Espírito, seja com cada um nessa noite, e aquela maioria chorava e derramava lágrimas, porque via uma unção diferenciada dentro daquele homem. Então esse homem, ele teve uma vivência tão grande, que se a gente for descrever João aqui, pode ser que eu me perca. Mas ele também foi um que ainda assim, tendo toda essa intimidade com Deus maravilhoso, ele não deixou de passar aflições, não deixou de passar a aflição que você está passando, que eu estou passando, que nós estamos passando. Ele também passou por pregar o Evangelho. Ele foi preso, foi sentenciado, foi jogado na ilha de Patmos, e mesmo assim ele não perdeu a fé. E lá na ilha de Patmos, como ele podia, ele sempre pregava o Evangelho. A comida era escassa, os soldados davam pouco alimento. Muitas vezes os soldados viam aqueles escravos que estavam mais fracos, jogavam o alimento de qualquer jeito e deixava cair, e ele na sua simplicidade, na sua cumbica, ia andando e dividia o pouco que tinha, mas por amor, e não perdia a oportunidade de pregar. E quando ele estava na ilha de Patmos, a palavra de Deus fala que verdadeiramente ele estava de costas, e apareceu atrás dele o Senhor manifestado em glória, em que os seus corpos, o seu cabelo, os seus olhos flamejantes, e a presença dele era notória.
Então ele pôde contemplar, e de todos os discípulos foi o único que morreu de morte natural. Esse João que vem descrevendo, ele vai destrinchando, e aí pegando essa vertente de descrever, olha, descreva quem era. Nós temos vários heróis da galeria da fé, né? Nós tivemos Daniel, nós tivemos Isaías, nós tivemos vários que passaram, e nós pregamos uma mensagem domingo falando sobre esse resgate do Deus maravilhoso. E ali quando nós pregávamos, nós falávamos que o Senhor foi de encontro, e ali ele chamava cada um, e cada um ele ia falando os seus atributos. Mas se a gente fosse fazer uma história reversa, nós poderíamos chegar em vários personagens bíblicos falando sobre Jesus, e se você perguntasse, e nós fôssemos arrebatados agora para a glória, e houvesse um arrebatamento, e aí nós pudéssemos ver os nossos irmãos em Cristo, conhecer cada um deles, lógico que primeiramente nós iríamos abraçar e ficarmos felizes perto do nosso Senhor e Salvador, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Mas isso não me impede que uma questão de viver numa coisa maravilhosa, numa nova Jerusalém, eu não possa conversar com meus irmãos. E é lógico que eu ia querer saber de Abraão, considerado o pai da fé, aquele homem que não profetizou nada, mas a sua fé tem sido válida até nos dias de hoje. E se eu fosse encontrar com ele na nova Jerusalém, eu diria para ele: Abraão, como o Senhor conheceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu acredito que naquele momento ele ia falar assim: olha, eu conheci ele quando eu ia sacrificar o meu próprio filho, e ele proveu o cordeiro. Nós iríamos ficar maravilhados. E se eu chegasse para falar com Daniel, aquele profeta messiânico que mais pregou a vinda do Messias, e dissesse para ele: Daniel, e quem é esse maravilhoso que você tanto fala? Quem que é esse o Messias que você tanto fala? Ele ia falar assim: com certeza é aquele que esteve comigo lá quando me jogaram na cova dos leões, ele que fechou a boca de todos os leões. E se eu encontrasse com Misael, Ananias e Azarias e falasse com ele: quem é esse o Filho de Deus, o Messias? Eles iriam dizer para mim: ele é o quarto homem da fornalha. Naquele momento que nós estávamos angustiados a serem queimados vivos, a serem torrados, porque aqueles soldados, ao nos empurrarem, eles morreram com a quentura, mas aquele quarto homem nos protegeu. Então cada um, queridos, iria me falar. Se eu chegasse para Jacó e falasse: Jacó, você teve 12 filhas, 12 tribos, mas para você, descreva para mim ele. E Jacó falava: com certeza é aquele que eu peguei e falei: preciso de uma bênção e não vou desistir, sem ela eu não irei sair daqui, e eu só saio quando o Senhor me tocar. E foi quando Ele me tocou, e Ele me deixou coxo, mas eu fui abençoado, porque o Senhor é um Senhor de intimidade, querido. O Senhor é um Deus de intimidade. E se eu pudesse ver esse João maravilhoso, eu falasse com ele: João, quem é ele maravilhoso? Descreva para mim. E ele falaria assim comigo: olha, eu conheci naquela época, quando ele era o cordeiro que entrou para o matadouro mudo, mas verdadeiramente ele é o leão da tribo de Judá. São esses atributos, queridos, que fazem essa descrição: quem é o nosso verdadeiro Deus, fiel e Salvador, Jesus Cristo. Ele é o Deus maravilhoso, Ele que fala que é o que há de vir, que foi o Deus de ontem, o de hoje e o sempre será. Céus e terras passará, mas a palavra dele não há de passar, porque Ele é fiel em tudo que Ele prometeu. O Senhor é maravilhoso, amados. E quando eu começo a perceber que não existe três deuses, que olha, que esse que criou os céus e a terra, agora Ele se faz criação e desce, e Ele tem um nome, e esse mesmo Deus, se eu pudesse falar e falar assim: Moisés, venha cá, porque a Bíblia descreve que você foi o mais manso, muito manso de todos. Descreva para mim quem é esse Deus maravilhoso. E o Moisés ia falar comigo assim: olha, Leandro, quando eu estava ali, ele falou: tira as alpargatas dos teus pés, porque o lugar que pisaste é santo. E
quando eu pisei ali, ele veio descrever e conversar diretamente comigo, e eu senti um temor no meu coração, porque a voz era bravante, uma voz forte, mas ao mesmo tempo uma sensação acalentadora daquele Deus que carrega e pega no colo. E quando ele me deu uma ordem, eu não achava estar capacitado, e aí eu falei com ele: pai, mas Senhor, leva o meu irmão, fala com o meu irmão, porque quando falar eu sou gago, mas ele escolheu a mim. E quando eu falei com ele: mas quando eu chegar a essa nação e dizer para eles que o Senhor me mandou aqui, ele irá perguntar o seu nome, e o que eu direi? E ele comigo naquele dia falou assim para mim: Leandro, o eu sou, fala a esse povo que o eu sou te enviou, o eu sou que sou. E eu saí dali com o coração ardendo, radiante, porque a palavra de Deus é assim. Porque aqueles discípulos de Emaús também, quando estavam perdidos, achando que o Senhor tinha morrido, e o Senhor voltou e veio pregando o Evangelho para ele. E quando eles chamaram para ceiar, e não era uma santa ceia, era uma ceia comum, chamaram eles para ceiar. E quando o Senhor foi o partir do pão, que eles perceberam que era o Senhor, quando um olhou para o outro, que olhou para frente, que ele sumia, um deles, Cleopas, virou para ele e falou assim: olha, por isso ardia o nosso coração quando ele falava, porque quando ele fala verdadeiramente, querido, é uma notoriedade da presença do Espírito, é uma sensação, porque o Espírito é puro, há um convencimento, há um arrepio da cabeça à planta dos pés, porque ele é puro, ele não tem pecado. Então quando ele toca, é como vem um refrigério, uma limpeza da alma, dos pés à cabeça, uma limpeza do Espírito. Então esse Moisés falaria dessa forma comigo: o eu sou me enviou. E portanto, tanto quando eu falei naquele dia, todos testificaram, porque o Espírito dele passou entre nós. E é esse Deus maravilhoso, queridos, o verbo que se fez carne, o que não foi covarde em ver que não havia um coração puro nessa terra, que não existia um justo a ponto, numa reunião dos céus, em dizer quem poderia descer para justificá-los. E os 24 anciões nada puderam fazer, a comitiva angelical nada puderam fazer, mas ele abriu mão de si mesmo e desceu como uma criação e habitou entre nós. E esse Deus corajoso, que não é um Deus covarde, ele mesmo veio decidir por nós. Ele mesmo abriu mão de tudo, porque verdadeiramente saberia que nos dias de hoje, passando tudo o que nós estamos passando, nós não perderíamos tempo de estar ouvindo a palavra dele. Esse Deus é notório em nossas vidas, queridos. Esse Deus se fez presente, ele habitou e ele caminhou. Por isso que ele é conhecido como Emanuel, Deus conosco. E Isaías vai dizer lá no Isaías 9, versículo de número 6, que o menino o Senhor nos deu. Ou seja, do Criador ele vai se fazer a criação, e o exército está sobre o seu ombro, e ele será conhecido como maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Não há outros adjetivos melhores, sabe por quê? Porque o Pai da eternidade, o nome já se fala tudo, é eternidade, logo é o alfa, o princípio e o fim. Então, queridos, esse Deus maravilhoso habitou entre nós. E antes dele ser um Deus de regulamento, ele é um Deus de relacionamento. O Senhor sempre procurou um relacionamento com os seus. O Senhor sempre procurou um relacionamento com a humanidade. Outra hora nós falamos sobre isso aqui também. Lá no jardim do Éden, a palavra de Deus fala que todos os dias ele descia para conversar com Adão. Todos os dias. Mas o pecado entrou, mas ainda assim ele não afastou da humanidade. E quando aquela multidão estava andando no deserto, achando que iria morrer no deserto, e dizendo para Moisés: olha, você nos tirou de lá do lugar que a gente era escravo, mas tinha carne, tinha batata para alimentar, tinha água. Você trouxe-nos aqui no deserto para morrer. Mas ele ainda assim estava próximo, porque naquele calor do deserto, ele era a nuvem que propagava o refrigério àquela nação. À noite, como as temperaturas caíam, ele era a coluna de fogo que esquentava aquela nação. E ele não deixou por menos. E ele é um Deus tanto de relacionamento, que ele
abriu mão de todas as coisas e habitou entre nós. E concluindo tudo aquilo que ele concluiu, ele disse: eis que vou, mas deixarei ele, o Consolador, o outro, o teu Santo Espírito. Por quê? Porque melhor ainda de andar com você, meu amado irmão, minha amada irmã, é fazer morada na sua vida. Por isso que Paulo vai discriminar em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 1 Coríntios 6, 19, que nós somos morada do Espírito Santo. Ou seja, eu e Deus somos um, você e Deus é um. Não porque nós somos semideus, não, pelo contrário, é porque nós deixamos a casa aberta. E há um louvor que fala: essa casa é sua, pode entrar, Jesus. Então você está dizendo: eis que meu coração está aberto, a minha casa está aberta, fica à vontade ao Espírito Santo. E Ele que é o Consolador, Ele que é o testificador, é Ele que anda ao conjunto, que anda ao lado, é Ele que faz a missão em conjunto. Ele habita entre nós, dentro de nós. Por isso que quando você vê aquele irmão, aquela pessoa que você deve estar assistindo, fala assim: olha, era problemático, não tinha jeito e hoje está mudado. Nossa, verdadeiramente houve uma mudança. Por quê? Porque o Espírito Santo está habitando ali. Essa casa não tem mais arruaça, em que João 10,10 descreve que o inimigo veio somente para roubar, matar e destruir. Ou seja, ele invade, ele entra, ele arromba, ele faz a tormenta. Mas ele não, esse aqui, o verbo que se fez carne, está escrito em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, e se abrir a tua casa, entrarei e cearei contigo e você comigo. Ele pede licença porque ele é educado, e o verbo está no nosso meio, e o verbo é Deus. Glória a Deus por isso, irmãos. É notória a presença do Senhor. Deus é maravilhoso. Filipe, quando estava andando com Cristo, disse: mestre, quando conheceremos o Pai? E ele disse: olha, andaste tanto tempo comigo e não conheceste quem é o Pai? Deus é maravilhoso, querida. Olha, em todo momento Ele vem revelando a sua unicidade. Um Deus único, fiel, um Deus que não muda, um Deus que é um Deus guerreiro, um Deus que jamais perdeu uma batalha. E se Ele não perdeu uma batalha, se Ele se fez carne nessa terra, venceu a morte, você acha que Ele não estaria conosco nos dias de hoje? Sempre esteve e sempre estará até a vinda dEle. Ele deu 2 mandamentos para a igreja, 2 mandamentos: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, batizando, porque quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, aquilo que nós praticamos todo o primeiro domingo do mês, a Santa Ceia do Senhor: fazer isso em memória de mim até que Ele volte. Irmãos, fidelidade, fidelidade. Ele vai voltar, Ele já está do nosso lado, mas na hora que Ele voltar para buscar a sua noiva para a Nova Jerusalém, queridos, essas aflições não irão mais existir. Esse medo, essa angústia, essa tormenta, essa falsa paz que o mundo dá lá fora, não irá existir. Só a verdadeira paz é que eu vos dou. Aquele que falou: a verdadeira paz que eu vos dou, porque Ele é a verdadeira paz, Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. E seguindo a isso, amados, Ele é um Deus tão maravilhoso que Ele não submete a nenhum tipo de empecilho, de dificuldade. Nós colocamos dificuldade para chegar perto do Senhor, Ele não coloca. Muitas das vezes eu posso falar assim: não, eu estou afastado do caminho do Senhor porque eu não estou certo. Mas é porque eu não estou certo. Ele está sempre do meu lado, querendo uma intimidade, querendo um relacionamento. Lembra de Dimas, lembra de Gestas, os 2 pendurados na cruz do Calvário e ele ali no meio. Um não quis arrependimento, um quis provocá-lo. Se tu verdadeiramente é o rei dos judeus, desce daí, te salva e salva nós mesmos. Mas o outro houve um arrependimento. E Dimas falou: olha, Jéssica, cala-te, meu amigo, nós somos parceiros, nós somos lado a lado, nós sempre fomos correria no nosso dia a dia, nós merecemos estar aqui, ele não. E aí todo judeu
Quando chama de mestre, Deus meu, é porque há um reconhecimento. E aquele homem reconheceu. E ele falou: mestre, lembre de mim quando estiver no paraíso. E o Senhor Jesus, sabendo que ele era pecador, mas houve um arrependimento ali no final. Houve um arrependimento nos seus últimos minutos de vida. E um arrependimento verdadeiro, não era um remorso. Porque é uma diferença de arrependimento e remorso. O arrependimento, a palavra de Deus fala, é aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Mas o remorso não. Eu pratico, eu tenho um remorso, eu ponho minha cabeça no travesseiro, eu fico chateado com aquela situação, mas amanhã eu torno a repetir. Mas Dimas não, Dimas houve um arrependimento. Ele chamou de mestre e falou: lembre de mim. E o Senhor falou assim: ainda hoje estará comigo no paraíso. Tão fiel que Ele é, querido, tão fiel que Ele é. Porque esse verbo, ele é presente. E a pergunta que eu queria falar para vocês nessa noite: qual é o verbo que você precisa? Qual é o verbo que você precisa? Ah, mas como assim, pastor? Você precisa do verbo curar? Você precisa de uma cura? Conjuga esse verbo, chama ele para próximo, ele cura. Qual outro verbo que você precisa? De ressuscitar? O seu ministério está morto, você parou, o Senhor te deu legalidade, o Senhor te derramou uma unção. E a palavra de Deus fala assim, que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele desceu a unção sobre a sua cabeça, Ele sabia, porque Ele é Deus onisciente. O que é que precisa ser ressuscitado na sua vida? Teu ministério, é tua vida amorosa, tua vida familiar, tua vida conjugal. Conjuga esse verbo, ele está próximo, ele pode mudar. Qual é o verbo que você necessita? Você precisa do verbo de libertação, de libertar, de deixar de lado aquilo que não agrada a Deus. Então deixa. Melhor você desagradar os homens e agradar a Deus do que desagradar a Deus para ficar agradando homens. Homens não levam a lugar nenhum, queridos. Esse mesmo Deus, ao entrar por Jerusalém em cima de um jumentinho, grande multidão estava esperando, colocando tecido finos no chão, segurando folhas de paineiras, ao grito de Hosana, 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 dando viva para eles, dando vivas para o Senhor. Mas ele não se encheu o coração, porque ele sabia que depois, 180 dias após, essa mesma nação que estava dando vivas, é a mesma que daria vaias, falando: crucifique-o, solte o Barrabás. Então não tente agradar homens, porque aqueles que dão tapinha nas suas costas hoje são aqueles que amanhã vão te empurrar. Mas agrada ao Senhor, porque Ele é fiel, porque Ele abriu mão de tudo para descer nessa terra, para estar comigo, para estar contigo. Então fiel e o verdadeiro amigo é Ele. Deixa Deus te renovar. E aí, para nós finalizarmos, eu queria abrir a Bíblia no livro de Êxodo, versículo de número 3. Se os irmãos puderem abrir, senão não tem problema. Êxodo 3, verso de número 14. Êxodo 3, versículo de número 14. Vamos ler o 13. Disse Moisés a Deus. Quem disse? Moisés. A quem? A Deus. Disse Moisés a Deus: quando eu ver os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. Glória a Deus. E aí, para finalizar, queridos, nós abrimos no livro de João, e nós estávamos em João capítulo 1. Vai comigo no livro de João, capítulo de número 8. João 8.
vamos ler o versículo de número 56 ao 58. João 8, versículo 56 ao 58, e eu já finalizo. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Ele viu e regozijou-se, ou alegrou-se. Perguntaram, pois, os judeus a Jesus: ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? E respondeu Jesus: que em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Glória a Deus por isso. Aplauda o Senhor Jesus. Você que está presente, fica de pé em nome de Jesus. Você que está na tua casa, vou te pedir para fechar os teus olhos. Feche os teus olhos agora. Contemple os céus abertos, Pai. A revelação nos foi dada nessa noite. Sabemos, Pai, porque nós chamamos o Senhor pelo nome. Sabemos quem o Deus nós servimos. E o teu nome, além de ser todos esses adjetivos de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, conhecido como Jeová Jiré, Jeová Nissim, o Emanuel, o Deus conosco, Pai, o leão, o Pai, o advogado fiel, o justo, Deus amado, Pai querido, nós decretamos e sabemos aquilo que está escrito em Filipenses 2, 9 e 10, que o nome que está acima de todos os nomes, é que todos os joelhos no céu, na terra e abaixo da terra dobrará, e toda língua confessará que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Portanto, Deus, em nome de Jesus agora, não há outro, a esse nome que cura, a esse nome que transforma, a esse nome que liberta, a esse nome que dá afago, a esse nome que dá consolo, a esse nome que traz alegria, a esse nome que traz prosperidade, a esse nome que traz esperança. Ó Deus, em nome de Jesus nós oramos agora e decretamos agora, Senhor, toda astúcia maligna, toda seta, todo dardo, todo laço feito que venha se desfazer nessa noite, em nome de Jesus. Pai amado, Deus santo, é o nome que está acima de todos os nomes. Então nós temos a credibilidade, a legalidade de entrar no campo do inimigo agora e dizer que toda astúcia forjada contra essa pessoa, contra esse meu irmão, contra essa minha irmã, Deus, que em nome de Jesus caia por terra. Deus, Pai amado, santo, querido, em nome de Jesus nós clamamos também por essas vidas, Pai. Deus, venha proteger toda essa nação contra esse vírus, venha proteger essa nação contra todos os problemas, seja eles, Pai, que também tem tirado as vidas, seja ele por dengue, seja ele por zika, chikungunya, seja ele por infarto, Deus, por pressão alta, Deus, por problemas de cardiovasculares, Deus, por questão de pneumonia. Pai amado, Deus santo, nós estamos pedindo ao Senhor nessa noite, leva a cura agora aos leitos. Deus, começa a renovar, porque o Senhor, há um defunto há 4 dias, esse defunto famoso que era o seu amigo conhecido como Lázaro, aquele que havia sepultado, passado 4 dias, e o Senhor falou que aquela enfermidade não era para a morte, mas para que o seu nome seja e fosse exaltado. Então Deus, nós acreditamos nisso e sabemos que se nós verdadeiramente clamarmos e nós tivermos fé como um grão de mostarda, então nós estamos executando a nossa fé e clamando. Deus, sara essa nação, derrama agora uma unção com o teu Santo Espírito, o Espírito com dom de cura agora. Deus, manifesta a tua cura agora no meio dos teus filhos e das tuas filhas. Deus, começa a abrir agora, Senhor, sara essa nação. Começa a levar agora, Senhor, a esses 4 cantos, aos confins do mundo, a esse planeta, uma cura de imediata, Senhor. Nós decretamos porque nós necessitamos, e o Senhor é conhecido como Deus do impossível. Aquilo que é possível ao homem o Senhor deixa, mas aquilo que é impossível ao Senhor entra. Então Deus, nós estamos abertamente falando, nós não temos, Senhor, nós não estamos no controle disso. Nós clamamos o Deus do impossível nessa noite. Cura, Pai, aqueles que estão sintomáticos, cura aqueles que estão enfermos, cura aqueles que estão, Senhor, entubados. Deus, em nome de Jesus nós te pedimos agora, Pai, leva a
cura agora, leva a tua onipresença, visita os leitos, visita as casas, aos vestígios, Pai, aos domicílios, Pai, em nome de Jesus eu te peço. E aquele que perdeu, Pai, por algum motivo o emprego, perdeu renda, teve, Senhor, corte no salário, Deus, manifesta, Senhor, a estabilidade no país, a estabilidade no teu filho e na tua filha, porque nós sabemos que a prosperidade é ausência de necessidade. Nós não estamos aqui clamando ouro e prata, nós estamos clamando aqui o Deus que é o provedor de todas as coisas. Então nós sabemos que o Senhor não tem deixado faltar nada, e podemos dizer com toda a convicção: Ebenezer, 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 até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, passamos por estreito, passamos muitas das vezes pelo vale da sombra da morte, Pai, nossos irmãos pegaram essa doença, passaram o estreito, mas o Senhor sempre esteve ao lado, o Senhor sempre manifestou a tua presença ao lado. Então Deus, em nome de Jesus, essas pessoas que não têm intimidade, mas mostra verdadeiramente o seu amor incondicional, o seu amor ágape, e visita agora, Pai, declara, Senhor, essas pessoas curadas para a honra e glória do teu santo nome. E amada igreja, diga amém. E você que está presente, aplauda o Senhor Jesus. Você que está na tua casa, aplauda o Senhor Jesus também, porque Ele é bom. E quando você aplaude, você está dizendo glórias e aleluia. Você está dizendo que verdadeiramente Ele é o Senhor e Salvador dos exércitos. Amém, queridos? Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós já estamos caminhando para o término do culto. Volto a frisar, queridos, aos membros do ministério, os irmãos do ministério Voz da Verdade, aqui do bairro São Caetano, no município de Contagem, em Minas Gerais, que no nosso grupo tem uma conta. Você que pode, faça o seu depósito do dízimo da oferta. Você que não pode vir, que é grupo de risco, contribua com a casa de Deus. Nós necessitamos. Nosso Deus é dono do ouro e da prata, mas infelizmente nós vivemos num mundo capitalista, onde tudo isso aqui gira em torno de um capital de finanças. Então nós necessitamos da ajuda dos irmãos, amém? Esse ministério, irmãos, é um ministério cristocêntrico. Nós colocamos Cristo no centro das atenções. Não é um ministério de egocentrismo, onde eu faço, eu sou, eu consigo, eu prego, eu sou homem de Deus. Não, nosso ministério é cristocêntrico. Nós colocamos Cristo no centro da atenção, porque a Ele toda a honra e toda a glória. Então o nosso trabalho é um trabalho sério. Se porventura você que não é membro na nossa igreja, mas queira ajudar a nossa casa, o nosso templo, e Deus está colocando no seu coração: eu queria uma oferta de R$2, de R$5, de R$10, não tem problema, querido. É que Deus tocar no seu coração. Se você não é do nosso ministério, entra aí no nosso Facebook, chama no Message, nossa equipe de comunicação entrará em contato com você, disponibilizará a conta. E todos aqueles que fazem o depósito, nós pegamos os nomes, colocamos no altar e oramos para o Senhor abençoar. Amém? Nós não estamos fazendo barganha com você. Nós só estamos dizendo que se você for um missionário da fé e ajudar a gente, vocês também estará no nosso hall de oração, nosso pedido de oração diariamente. Amém, queridos? Porque nós sabemos que os dias não têm sido fáceis, As pessoas fazem, os artistas fazem lives e pedem doações e arrecada muito. E glória a Deus por isso, porque tem ajudado os nossos irmãos lá fora, Quando eu falo irmãos, eu falo de toda a nação, porque João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Então não é um grupo de pessoas, não é só um grupo, um grupo evangélico, um grupo católico, espírita. Não, Deus amou o mundo. Então, se você sentir no teu coração, em nome de Jesus, entre em contato conosco, nem que seja, se você não quer ser dizimista, mas quer dar uma oferta, contribua com a casa do Senhor, será sempre bem-vindo. Amém? Glória a Deus. Nós já estamos encerrando. Domingo teremos pelas 9h30 da manhã a nossa escola bíblica dominical, também online, tá, queridos? E à noite o culto oficial de adoração do Senhor. Amém? Eu ainda não sei se teremos um culto ou dois, mas
A comunicação interna da igreja entrará em contato e disponibilizará através do grupo se será um culto só, se será 2, e se for 2, a mesma listagem de presença. Amém? Glória a Deus. Pastor Iero quer alguma coisa a dizer? Não? Amém? Pastor Isaías? Glória a Deus. Pastora Solange? Amém? Glória a Deus. Então você que pode, fica de pé em nome de Jesus. Você aí na sua casa, feche teus olhos. Pai, nessa última oração, Senhor, rendemos graças a Ti. Aos presentes, os meus irmãos, as minhas irmãs que estão presentes, teus filhos e tuas filhas, leve em paz debaixo da Tua proteção, debaixo das Tuas asas, debaixo dessa Tua mão onipotente, Senhor. Os livra de todo o mal. E aonde eles forem, aonde eles pisarem, aonde eles chegarem, Senhor, que o Senhor transborde a unção naquele lar. Uma unção transbordante, Pai, a ponto de abençoar o vizinho da direita, da esquerda, o de cima, o de baixo, o da frente e o de trás. Deus, que em nome de Jesus, a esses irmãos que estão acompanhando o culto online, eu te peço também, faça morada, não somente no templo, que é no corpo deles, a presença do Espírito, mas no lar da casa. Traga paz, traga longanimidade, traga amor, mansidão. Deus, traga o teu Santo Espírito, porque é benéfico, e as tuas boas obras é boa, perfeita e agradável a nós como os filhos. Portanto, Senhor, nós pedimos e te agradecemos e desejamos a todos um ótimo final de semana, e que o Senhor possa abençoar cada vida. Aqueles que irão descansar amanhã, que o Senhor dê um descanso maravilhoso. Aqueles que irão trabalhar, que o Senhor encha com o espírito aguerrido, e que em nome de Jesus, que todos venham a ser abençoados. Que o mensurável amor de Deus, na graça de Jesus, a doce consolação do Santo Espírito seja com todos para hoje e sempre. 2020, dupla honra. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Aplauda o Senhor. Vão em paz e Deus abençoe.